Olá, amigos do Mosaico, boa noite! Bem-vindos ao programa Há Mais Tempo no Ar, na televisão brasileira. Confira hoje o ato de Yom HaShoah, dicas culturais, baú do Mosaico e muito mais. No oferecimento Einstein, Hospital Israelita, vamos direto aos comentários da semana com ele, Rony Gottlieb. Rony, é com você. Durante muitos anos aqui no Mosaico, eu me dediquei a contar o outro lado da história no que nos diz respeito. Em outras palavras, quando a Folha, a Globo ou outros veículos com o mesmo viés ideológico contavam um pedaço de alguma história, eu ia atrás do contexto e tentava explicar para os milhares de telespectadores que temos em todo o país o que realmente estava acontecendo. Me lembro que uma explicação sobre distúrbios envolvendo palestinos e israelenses em torno da mesquita de El-Aqsa, mesmo o local em que ficava o templo do Monte Judeu, acabou viralizando provavelmente porque as imagens falavam por si só. Ao mesmo tempo que os jornais falavam do direito sagrado dos muçulmanos rezarem lá, eles esqueciam de mencionar que o local é um dos mais sagrados da religião judaica, mesmo depois dos muçulmanos terem destruído o templo judeu e continuarem a impedir judeus religiosos de rezarem lá. Crianças palestinas, no entanto, podem jogar bola no terreno sagrado. Bom, até me alonguei explicando que para os muçulmanos não há um lugar sagrado só. Enquanto para os cristãos sagrado é o Vaticano e para os judeus é Jerusalém, os muçulmanos não fazem por menos. Eles precisam de 3 lugares sagrados: Meca, Medina e Jerusalém. Mas quando os muçulmanos rezam, para que direção eles se viram? Para Meca, não para Jerusalém. Enfim, tudo nesse conflito exige uma explicação que às vezes não é tão simples. E hoje eu não sei nem por onde começar, porque a quantidade de mentiras e absurdos divulgados pelas redes sociais é absurda. Os bilhões de dólares que o Catar oferece a professores universitários e jornalistas em todo o mundo para contar a sua versão dos fatos acabam fazendo a diferença. Tanto assim que uma pesquisa recente, não sei se tão crível, diz que a metade das pessoas entrevistadas pelo mundo odeia Israel. É obsceno, é canalha, mas pode até ser verdade. Eu vou terminar com a resposta que um israelense deu à seguinte pergunta feita, é claro, por um jornalista. O jornalista disse: como é que você se sente sendo cidadão do país mais odiado do mundo? E ele, sem pensar muito, respondeu: muito melhor do que eu me sentiria se estivesse na fila dos prisioneiros judeus em Auschwitz. Olha só o que a nossa produção separou para o Mosaico Online da semana. Foi uma semana muito dura para mim, vocês acompanharam. Dura como judeu, dura como brasileiro, dura como alguém que acredita na vida, no diálogo e verdadeiramente na democracia. E talvez por isso esse 19 de abril tenha um peso ainda maior. Em 19 de abril de 1943, no gueto de Varsóvia, judeus cercados, famintos, quase sem armas, decidiram eles que diriam não. Não ao extermínio, não ao silêncio, não à tentativa de apagar o povo judeu da história. Eles sabiam muito bem que talvez não pudessem vencer militarmente, mas sabiam que ainda podiam preservar a dignidade da resistência. Hoje, quando o regime iraniano ataca Israel e ameaça, financia o terror e transforma o ódio aos judeus em um verdadeiro projeto político, nós precisamos dizer com clareza: isso não é apenas uma disputa geopolítica. Quando se ameaça a existência do Estado judeu, quando se nega ou relativiza o Holocausto, quando se prega a destruição de Israel, o que está em jogo é a tentativa de abrir caminho para um segundo Holocausto. E a resposta de Israel, dos judeus e de todos os que defendem a vida deve ser uma só: não. Não novamente. Não em silêncio. Não com os judeus indefesos. Não com o mundo fingindo que não entendeu. A diferença entre 1943 e hoje é que o povo judeu tem memória, tem voz, tem instituições e tem o Estado de Israel.
Israel existe para garantir que o povo judeu nunca mais dependa apenas da compaixão tardia dos outros. Nós não podemos permitir, nesse 19 de abril, que Varsóvia seja lembrado somente de uma forma comemorativa, mas sim com uma visão de uma resistência ao antissemitismo. Essa não é uma escolha política, isso é um dever moral. Não ao terror, não ao antissemitismo, não à destruição de Israel e não a um segundo holocausto. E nós vamos continuar lutando contra o antissemitismo. Vem aí o quiz da semana. Solta a vinheta. Qual é o nome dado ao dia da independência de Israel? A. Yom Kippur. B. Yom HaShoah. C. Yom HaAtzmaut. D. Sukkot. Essa tá fácil, hein? As 5 primeiras respostas corretas no nosso Instagram levam para casa o super livro Senhor Mosaico. O intervalo é rápido, você não saia daí. Boas novas! Pela primeira vez na sua história, o mosaico vai ser visto em todo o Brasil. Em São Paulo, nas terças e quartas, às 21 horas, pelos canais 8 da Vivo e 9 da NET. No resto do Brasil, vamos ao ar aos sábados, às 21 horas, pela Sky e Oi no canal 28, pela Claro via Embratel no canal 3, pela Vivo Fibra, canal 239 e pela nossa TV brasileira, canal 20. Outra novidade é o WhatsApp Judaico. Ele consolida o que de mais importante ocorre no noticiário mundial de interesse da nossa comunidade. Entre gratuitamente através do link na bio do nosso Instagram. Com a Tribuna Judaica, você se mantém sempre informado sobre todos os acontecimentos da nossa comunidade no Brasil e no mundo. Assine a Tribuna Judaica e não perca nada do que acontece. Ligue 0800 55 10 18. O judaísmo tem regras e costumes para se despedir de um ente querido. E para cumpri-los, contamos com profissionais e voluntários. Nós nos orgulhamos muito deles, dos profissionais que compreendem que seu dia a dia é diferente e especial, e dos voluntários, cujo único pagamento é a certeza de estar colaborando com nossas famílias. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. O ato de Yom HaShoah aconteceu no Memorial da Imigração Judaica e do Holocausto, em São Paulo, reunindo a comunidade em um momento de lembrança e respeito. A cerimônia destacou a importância da memória como forma de preservar histórias e valores, em um encontro marcado por reflexão e conexão entre gerações. Vamos conferir como foi. A comunidade judaica de São Paulo se reúne para um dos dias mais solenes do calendário, o Yom HaShoah, o dia em memória às vítimas do Holocausto. A cerimônia reforça o compromisso com a lembrança, a educação e a preservação da história. Vamos conferir o ato. O ato reúne lideranças comunitárias, autoridades e representantes de diversas instituições em uma cerimônia marcada pelo respeito e pela reflexão. A importância de hoje observarmos aqui o Yom HaShoah é essencial, especialmente porque não é um ato para a comunidade judaica exclusivamente, é um ato para toda a sociedade brasileira. A sociedade tem que estar atenta e isso é uma oportunidade de aprender mais sobre o tema, de estudar mais sobre o tema. Esse memorial com tanto material, cheios de jovens, mas também com representantes de organizações, representantes de consulados, mostra que o antissemitismo voltou e de uma forma até sem custo reputacional, o que é muito grave. O Yom HaShoah é uma data dedicada à lembrança dos 6 milhões de judeus assassinados durante o regime nazista, além de outras vítimas do genocídio. Fazer esse evento, de marcar esse momento, né, de
revisitar, homenagear aos sobreviventes que ainda estão vivos aqui, fazer essa exposição onde nós estamos aqui, ela tem uma importância fundamental, não só marcar essa época e ressignificar para que isso não aconteça nunca mais. Então tem tudo a ver fazer uma exposição que faça alusão à questão do Holocausto com a questão desse novo fenômeno do antissemitismo. Eu acho que o mais importante é a gente sempre estar a par de todas as notícias e encontrar várias maneiras de conseguir dar para os pequenininhos, até os mais velhos, as ferramentas para eles poderem combater o antissemitismo que está crescente. Além da cerimônia, o evento conta com a abertura da exposição Eles Nos Deram Esperança de Novo, Gravidez e Nascimento, no subcampo Kaufering 1 da Dachau, idealizada pelo Memorial de Dachau em homenagem a George Legmann. Essa exposição esteve na Alemanha por muitos anos e o senhor George Legmann, sobrevivente do Holocausto, que vive aqui no Brasil, foi um dos 7 bebês sobreviventes de Dachau e o campo de Dachau deu de presente para ele essa exposição em português. Essa exposição está aqui no Memorial do Holocausto, vai ficar aqui durante um mês e depois vai percorrer todo o Brasil. A mostra apresenta um dos episódios mais singulares da história do Holocausto: o nascimento e a sobrevivência de 7 bebês em um sistema criado para a morte. Esse evento é especial, porque primeira vez, nos 82 anos, chega ao Brasil uma exposição feita na Alemanha, tal qual. Essa exposição conta a história de 7 mães que conseguiram sobreviver lá e deram à luz 7 crianças. Eu sou uma delas. No caso da minha família é diferente porque é a única família no mundo onde foram 2 gerações para lá e voltaram 3. Não existe nada semelhante na história do Holocausto, que foi a indústria da morte feita pelos nazistas. O que aconteceu com os judeus pode acontecer com qualquer outra minoria. Portanto, essa exposição, esses dados têm que ser vistos, levados para as novas gerações, para entenderem que perante o mundo todos somos iguais e todos têm que ser respeitados com as suas peculiaridades e cada um com a sua fé, contanto que respeite a Constituição do país onde ele vive. Mais do que um ato, Yom HaShoah é um chamado à consciência coletiva, para que a história não seja esquecida e para que tragédias como essa não se repitam. As dicas culturais da semana serão atualizadas com sucesso. Vem aí o Mosaicult! Olá pessoal, está começando mais um Mosaicult. Hoje trouxemos filmes baseados em histórias reais de grandes personalidades judaicas que marcaram a cultura e a história. Vamos lá? 3, 2, 1, ação! Vamos começar com o filme Maestro, de 2023. If summer doesn't sing in you, then nothing sings in you. O filme retrata a vida do compositor e maestro Leonard Bernstein, mostrando sua trajetória artística e sua relação intensa com a esposa Felícia. O filme explora o equilíbrio entre genialidade, vida pessoal e os desafios da sua carreira. O filme foi dirigido e protagonizado por Bradley Cooper. A produção foi indicada ao Oscar e se destacou pela caracterização e pela trilha sonora baseada nas obras de Bernstein. And if nothing sings in you, then you can't make music.
Nossa próxima indicação é o filme Golda, de 2023. If the Arabs reach Tel Aviv, Israel will be wiped off the map. Golda mostra os momentos decisivos da liderança da primeira-ministra Golda Meir durante a guerra do Yom Kippur, revelando os desafios políticos e pessoais enfrentados em um dos períodos mais tensos da história de Israel. Helen Mirren interpreta Golda Meir em uma performance muito elogiada. O filme foca nos bastidores das decisões políticas e na pressão enfrentada pela líder. I am not that little girl hiding in the cellar. Hold by brave ascent, hold by accident. Do you know how many people died? All those boys. I will carry that pain to my grave. Hold by his lady's command. Hold by. We will keep fighting for a guarantee of life and peace. Nossa terceira indicação é o filme Uma Mente Brilhante, de 2001. John Nash was one of the most brilliant minds of his generation. O longa retrata a vida do matemático John Nash, mostrando sua genialidade e os desafios pessoais enfrentados ao longo da carreira. Sua jornada entre o reconhecimento acadêmico e as dificuldades que marcaram sua vida. In ways that no one could imagine. O filme foi dirigido por Ron Howard e venceu o Oscar de melhor filme. A produção é baseada em uma história real e foi amplamente elogiada pela atuação de Russell Crowe. This is not what I signed on for. I'm not leaving. Stop! You can't reason your way out of this. Why not? Why can't I? I need to believe that something extraordinary is possible. DreamWorks Pictures, Universal Pictures, and Imagine Entertainment present. You have to help me. One man's journey to the greatest discovery of all. You don't know it's real. Maestro, Golda e Uma Mente Brilhante vocês podem assistir na Netflix, Prime Video e nas principais plataformas digitais. Todas essas informações estarão disponíveis também em nossas redes sociais. Basta procurar por Mosaico na TV em todas elas. É isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado das nossas indicações de hoje e eu encontro vocês no próximo Mosaicult. Tchau! Outro rápido intervalo e já voltamos com mais Mosaico na TV. No Safra, nós aprendemos de geração em geração que um banco se constrói como um barco, sólido, para enfrentar com segurança qualquer tempestade. Essa é a nossa essência. Assim é o nosso barco. Estamos há mais de 180 anos navegando por todos os tipos de mares e tormentas do mercado financeiro. Se você quer um banco para cuidar do seu patrimônio, procure o Barco e o Banco dos Especialistas. Quem sabe, Safra. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco, beleza, eu vou ficar com certeza, maluco, beleza. Suzano, uma startup de 100 anos. Anuncie na revista mais lida da comunidade. Revista A Hebraica. Ligue 3815-9159. É hora de descobrir a resposta do quiz da semana. A alternativa correta é a opção C. Yom Ha'atzmaut é o nome dado à independência de Israel, proclamada em 14 de maio de 1948 em Tel Aviv por Davi Ben-Gurion após o fim do mandato britânico. A declaração foi assinada por líderes do movimento sionista e marcou a criação do Estado de Israel, iniciando uma nova fase de autodeterminação para o povo judeu. E aí, você acertou? A nossa produção vai entrar em contato com os 5 primeiros que nos enviaram a resposta correta via inbox. Começou com uma guerra,
11 meses de guerra, até ter um armistício, Israel dizer, cidadãos judeus do mundo inteiro, quem quiser, venha morar no país. E de repente, em 3 anos, Israel dobrou de população. De 600 mil habitantes, passou para 1,2 milhão. Não foi fácil, só faltava tudo, menos entusiasmo. Isso jamais faltou. E o povo judeu, de qualquer lugar do mundo, ajudou Israel e mesmo assim construir casas. No começo era ma'abará, um eufemismo para quase uma favela, uma habitação transitória. E foram chegando, e foram se adaptando, e construindo, e não foi nada fácil. Os vizinhos queriam acabar com Israel. 4 guerras aconteceram, a última há quase 40 anos, e o povo foi crescendo e construindo. No começo, coisas ridículas, as estradas de Israel tinham uma pista só, com semáforo para os cruzamentos. Hoje, Israel já ultrapassou 8 milhões de habitantes, escolas para todos, hospitais para todos, segurança além do imaginável, segurança de um Estado pequeno como se fosse uma grande potência. Fora disso, bem-estar da população, liberdade e saber que o governo protege o seu povo e lhe dá muitas oportunidades, como por exemplo, lazer, turismo. A cada ano, 1/3 do país praticamente viaja para o exterior e recebe visitantes do mundo inteiro. Informática é uma potência, o SMS veio de lá. Enfim, teria tanta coisa para dizer, o que se pode dizer, mas alto. O Baú do Mosaico traz trechos da Assembleia Geral da ONU de 1948, em que foi aprovada a Partilha da Palestina, que resultou na criação de um Estado judeu. Pode rodar. Vamos, pois, proceder à votação. Os senhores sabem como votar. Os que são a favor dirão yes. Aqueles que são contra dirão no. E os que se abstêm provavelmente sabem o que dizer. Afghanistan, no. Argentina, Belgium, yes. Bolivia, yes. Brazil, yes. No dia 29 de novembro de 1947, a história judaica prendeu a respiração. Em todo o mundo, os judeus, diante dos rádios, acompanhavam as vozes e os votos nessa transmissão inesquecível de Flushing Meadows. O voto e o próprio exílio estavam em jogo, talvez por apenas mais alguns minutos. Eu quero chamar a atenção do público e quero manifestar a minha esperança que vocês não tenham nenhuma interferência, seja na votação ou no debate. Eu tenho fé que os senhores permaneçam atentos e sentados, porque eu quero deixar claro que não permitirei a ninguém interferir nessa votação. United States, yes. Uruguay, yes. Venezuela, yes. Yemen, no. Yugoslavia, abstain. A resolução sobre a proposta do Comitê da Palestina foi adotada por 33 votos a favor, 13 votos contra e 10 abstenções. Hatikva no Pinata Música da Semana. Pode rodar.
אותם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. להיות עם חופשי בארצנו, ארץ ציון ירושלים. As velas de Shabat na próxima sexta devem ser acesas às 17h25 ou quando você chegar em casa. O Kabbalat Shabat da Betel, Rua Caçapava 105, acontece de forma virtual e presencial mediante a inscrição. Cuidem-se, até o próximo programa. Shalom, Mosaico!